e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Capítulo 20, por favor, vamos saltar aqui. Versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Diz assim a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, diferentemente do povo de Israel, eu te peço, para mim e para meus irmãos, fala com a gente, fala comigo, fala com meus irmãos, que possamos ouvir a inerrante voz do Senhor, possamos ouvir a voz do Senhor, que muitas vezes é a voz de muitas águas, muitas vezes é uma voz como um trovão, mas muitas vezes é aquele cicio calmo e suave. Que a sua voz, Senhor, venha ecoar na mente, no coração de cada um de nós, a inconfundível voz do Senhor. Como precisamos, Pai, ouvir a sua voz, como precisamos discernir que é o Senhor que está falando conosco, que não é a nossa mente, ou não é uma outra voz tentando nos enganar. Espírito Santo, fale com a sua igreja, fale com cada um de nós. Oramos a Ti, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, amém. Ora, Deus, irmãos, podem sentar-se. Os irmãos conhecem a história, sabem que Moisés, por conta disso, ficou como um intercessor ali. O povo falava com Moisés, Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Moisés ficou no meio do caminho, né? Entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Essa figura daquele que fica no meio, intermediando a ligação do ser humano com Deus, tem um nome. A palavra grega, aramaica, como quiserem, é sacerdote. Sacerdote é aquele que fica no meio. Uma tradução livre, uma tradução para você poder entender, sem muito rebusco da teologia, sem usar muito grego, para você entender claramente, sacerdote é aquele que fica entre o ser humano e Deus. O ser humano e Deus tem a figura do sacerdote. Ele fica no meio. Porque o povo não quis ouvir Deus. Você leu comigo aqui, Moisés, fala você com a gente, mas não Deus. Então Moisés teve que se ocupar dessa função, mas não era essa a vontade de Deus. Você leu comigo no capítulo 18, aliás no capítulo 19, que Deus disse: farei desse povo aí, reino de sacerdote, versículo 6. Lá no versículo 6 do capítulo 19, Deus falou que aquele povo, o povo de Israel, todos seriam sacerdotes. Todos estariam entre ele e o Senhor, não precisariam de um intermediário. O próprio povo poderia diretamente falar com Deus. Era essa a intenção de Deus. Um relacionamento direto com Ele, sem precisar de alguém no meio do caminho. Na caminhada, na jornada do povo de Deus, registrada aqui na Bíblia, vai nos falar que esse povo andou por diversas nações, por diversas terras que pertenciam a algumas nações. E ali havia a figura de deuses. Em cada uma daquelas nações tinham deuses, né? Diversos deuses. E havia então a figura de um sacerdote. Como eu disse aos irmãos, sacerdote é aquele que fica entre o povo e Deus. E eles tinham alguma entidade que eles chamavam de Deus. Para eles, Azerá, Astarote, Baal, N outros deuses dos povos pagãos que haviam naquela região chamada Terra Prometida. Então aqueles sacerdotes invocavam ao Deus deles lá, faziam esse papel de intermediário. Então para o povo de Israel não foi muito estranho essa figura de Moisés ficar como intermediário. Como eu já disse e repito, não era essa a intenção de Deus. Deus queria que o povo falasse diretamente com Ele. Deus não queria um intermediário. Deus queria um relacionamento pessoal, de amor íntimo com cada um deles. Ok. A história passa. O povo de Israel, Deus não enviou os profetas, sacerdotes, foi caminhando a história da Bíblia.
entrou no Novo Testamento e havia toda essa figura do sacerdote como uma espécie de intermediário entre Deus e os seres humanos. Caminhou. Chega Jesus. A Bíblia vai chamar Jesus de sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Jesus, ele vem colocar de volta a vontade de Deus no seu devido lugar. Jesus vem colocar de volta dizendo: olha, vocês não precisam de um intermediário. Vocês podem se relacionar diretamente com Deus. E ali o Senhor Jesus, que é Deus encarnado, se relacionou com os seus apóstolos, seus discípulos. E depois os seus discípulos, seus apóstolos, ensinaram ao povo que Pedro vai dizer que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá no apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro vai nos ensinar, vai trazer de volta o que Deus falou aqui em Êxodo capítulo 19, de que a igreja que surgiu no Pentecoste é uma igreja formada por discípulos, sim. A igreja é formada por servos, sim. A igreja é formada por amigos do Senhor, sim. Mas é uma igreja formada por sacerdotes. Sacerdotes. No século V da nossa era, a igreja caminhando, 5 séculos depois, a igreja cristã, católica, a palavra católica significa universal, não existia denominações, existia apenas uma igreja cristã, que era católica. Essa igreja católica, por N outros interesses, começou a dizer que precisava haver um intermediário. Aí surge a classe dos sacerdotes. Precisou dizer, pelos interesses da igreja daquela época, que Jesus, ele não era o único intermediário entre o ser humano e Deus. Que nós podíamos pedir a Maria, peça à mãe que o filho atende, um plásticozinho que roda por alguns católicos aí. Começou a endeusar a figura de Maria. E na tradição católica, outros santos vão surgindo na tradição católica, se colocando nessa posição, igual a Moisés, de uma espécie de intermediário entre o ser humano e Deus. Daí surge o que nós conhecemos como a idolatria. Começamos a idolatrar seres humanos alçados à posição de intermediários entre o ser humano e Deus. Como já li para vocês, não era essa a vontade de Deus. Nunca foi essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a nossa relação com Ele fosse direta, como foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, na viração do dia, tinham um encontro com Deus. E o Senhor tem um desejo do coração de Deus de restaurar isso. Só que com o povo de Israel, a tentativa de Deus foram frustradas, porque o povo não desejou isso, o povo não quis isso, o povo teve medo de Deus. E quando Jesus veio, ele veio com uma das suas atribuições, uma das coisas que só Jesus pode fazer, é restaurar essa comunhão nossa com Deus. O ser humano não precisa de intermediários. O ser humano precisa buscar diretamente a Deus, se voltar diretamente ao Senhor. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Eu estava me lembrando, irmãos, em casa, meditando na mensagem de hoje, alguns fatos da minha história, da minha caminhada profissional. Estava me recordando que lá nos idos de 1987, 6, fui fazer um curso que na época as pessoas não davam muito valor, tinham interesse, mas não davam muito valor, chamado processamento de dados, era o nome do curso. E naquela época, já estava trabalhando, eu trabalhava do lado do CPD, Centro de Processamento de Dados. Maurílio estudou informática, conhece bem essa história da informática no mundo. Finalzinho da década de 80, fui fazer aulas, fiz uma prova, uma seleção difícil, porque eu era o único de escola pública, os outros eram alunos da UNB, alunos de universidade, faculdade famosa em Brasília, e eu era eu, né? eu. E fui fazer a prova, só tinham 12 vagas.
E eu passei lá, foi o quinto, sexto, por graça de Deus. E quando fui fazer a matrícula, não tinha dinheiro para fazer a matrícula. Não tinha dinheiro. Mas fui assim mesmo. Levei a documentação da entrada, me chamaram lá para assinar o contrato. Eu não tinha o dinheiro, mas fui orando, falei com a minha mãe orando. Na hora lá, sem graça. Não, só se assinar agora aí, as aulas começam tal data. Uma época assim, em janeiro, de uns anos para trás aí. E eu não tinha como assinar. Eu falei, eu vou ver como é que eu vou pagar. Pensei que a moça assim, eu vou ver como é que eu vou pagar e tal. E saí. E tinha um senhor do meu lado. Ele ia fazer a matrícula de alguém, não sei. E eu me afastei do guichê. Esse senhor chegou, falou alguma coisa. Depois olhou para mim, jovem, não vai embora não, quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aguardei. Ele fez o que fazer lá, me chamou, falou assim, você quer fazer o curso? Eu falei, o sonho do meu coração, quero sim. Então eu vou pagar o curso para você. Sacou aquele checão ouro do Banco do Brasil. Então, irmãos, ele pagou à vista. Pagou o curso todo. O curso ia durar 1 ano e meio. Quase 2 anos. Pagou o tal do curso. Eu fui me lembrando dessas coisas. Como Deus foi cuidando de mim. E fui trabalhar um dia na área de informática. Né? E naquela época, irmãos, naquela época o computador não era como a gente tem hoje. Tela assim, nem imaginar. Computador, irmãos, o computador, só para você saber, né? Computador só entende 0 e 1. Ele pega o 0, chamado bit. 0 e 1, junta um conjunto de 0 e 1s e forma uma letra, forma um número, que eles chamam de byte. Bytes são 8 bits. Estou dando uma aula para vocês, hein? Eu fui professor, acabei me formando, fui dar aula desse negócio. Então, aí vou apelar com os irmãos. A nossa linha da matemática é decimal, de 0 a 9. O computador trabalha com a linha hexadecimal, são 16 números. E depois foi multiplicando. A velocidade do processamento das máquinas hoje foi em função desse aumento da capacidade do computador ler 0 e 1. Quanto mais rápido ele ler 0 e 1, mais rápido era o processamento. Naquela época, irmãos, era uma novidade isso. Os computadores até então tinham que ler um cartão, tinha uma perfuradora, tinha que perfurar no cartão. As pessoas carregavam um escaninho desse tamanho assim, com os cartões lá dentro. Irmãos, um escaninho desse tamanho aqui, cerca de 800 ou 900 cartões, só para escrever bom dia. Só para o computador entender bom dia. Era um escaninho desse tamanho, cerca de 900 cartões, para o computador entender bom dia. Agora imagina fazer uma folha de pagamento. Imagina fazer um controle bancário. Quantos cartões? E quando o cartão agarrava na impressora, da máquina lá. Irmãos, era um sufoco. Graças a Deus isso acabou. Estava me lembrando dessas coisas em casa. E eu fui ensinar também, que precisava ganhar dinheiro, querendo casar. Fui ensinar, talvez o Maurício talvez saiba, conheça. Eu fui ensinar COBOL. Sabe o que é COBOL? COBOL é uma linguagem de computação que voltada para a área contábil. Débito, crédito, despesa, receita, para essa área. Fazer folha de pagamentos, fazer controle financeiro. Eu fui para essa área porque eu estava me formando em contabilidade. Aí associei contabilidade com informática, COBOL. Pronto, vou aprender COBOL. E foi muito bom aprender COBOL, bacana, legal, porque dali me abriu muito mercado. Fui dar aula, fui trabalhar com algumas empresas com essa área de informática. Caminhou a coisa do COBOL, junto com o COBOL, lá no curso, eu aprendi a linguagem C. Depois você coloca no seu Google aí, linguagem C. Você vai descobrir o que é isso. A linguagem C foi algo que os americanos desenvolveram, porque ao invés de informar o computador, antigamente você tinha que informar o computador 0 e 1. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 para formar as palavras, formar os números. A linguagem C foi um avanço que permitiu o computador entender agora letras, entender o número. Então já foi um avanço assim incrível na época. Eu fui fazer a linguagem C, fui aprender a linguagem C.
Foi aprender Fortran. Cadê o Alexandre? Fortran. Fortran é uma linguagem de matemática, estatística. Então, cada linguagem do computador tinha um programa específico, cada linguagem. Mas era necessário, irmãos, o computador é apenas uma máquina. Se não houver alguém que pense, alguém que faça a intermediação entre o computador e o usuário. Quem faz essa intermediação entre o computador e o usuário é o programador. É ele que vai passar a gastar bufunfa, ele que vai aprender uma linguagem de programação, que vai fazer o computador fazer aquilo que as pessoas querem que ele faça, né? É o programador ali que faz esse meio, né? Então você tem a tela do computador, está você sentado aqui, e você dá um comando aqui, aperta a letra A, a letra B no teclado. Alguém, um ser humano, pegou esses impulsos elétricos que você teclou uma tecla e transformou esse impulso elétrico numa letra A, o impulso elétrico numa letra B, C, os números. Isso se faz através de algo chamado programação. Tem um programador. Na época, profissão super valorizada. Irmãos, eu ganhei muito dinheiro com isso, com essa área. Até que um dia eu cansei desse negócio e fui fazer outra coisa na minha carreira, né? Mas até então eu vibrava com isso, fiz muitos cursos, fui aprender DBase, fui aprender Pascal, fui aprender um monte de linguagem. Eu sei que estou falando grego para você, eu sei que estou falando grego, você não está entendendo bulufas do que eu estou falando, eu sei disso, não me incomoda. Só quero dizer que a necessidade do programador. Alguém um dia disse assim: não, um dia vão acabar com a figura do programador. Bateu uma inteligência artificial que vai acabar com a figura do programador. Só que se esquecem num detalhe: a inteligência artificial foi feita por alguém. Esse alguém é um programador. Então você só mudou de área. Ao invés de eu tratar diretamente com o computador, agora vou tratar diretamente com uma inteligência artificial. E por trás disso há alguém, um desenvolvedor, né, chamado programador. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos, que Deus, Ele não precisa de um programador para traduzir o que Ele quer falar conosco e o que a gente quer falar com Ele. Deus, Ele está contando que você seja o programador, que você seja essa pessoa que vai estar numa relação direta com o Senhor, vai estar ali numa relação de amor, de oração, de comunhão, de andar com Ele, ter comunhão com Ele, de estar na presença do Senhor. Deus chamou a igreja para isso. As pessoas que estão à nossa volta, irmãos, elas não sabem como se dirigir a Deus. Tem uma noção, talvez, mas não sabem, porque há muitos deuses. Quando falamos a palavra Deus, é muito genérico. Por isso que a Bíblia de Deus, no Velho Testamento, vai se chamar de diversos nomes. Porque naquela época havia diversos deuses. No tempo de Jesus também havia diversos deuses. No tempo dos apóstolos haviam diversos deuses. O apóstolo Paulo foi para uma cidade chamada Éfeso. E lá ele foi usado por Deus, as pessoas foram libertas de um vício, de pecados e tal. Uma determinada jovem que era adivinhadora, o apóstolo Paulo expulsou o demônio da vida daquela mulher, e aquela mulher deixou de adivinhar. E os donos daquela mulher, provavelmente ela era escrava de alguém, ficaram com raiva de Paulo por conta disso, e começaram a declarar Paulo como inimigo da fé deles. E dali surge um movimento em Éfeso, chamado de defesa de Diana, a deusa de Éfeso. Então, em cada cultura, em cada cidade, em cada país, em cada lugar, as pessoas adoram um Deus. Um Deus. Essa é a nossa realidade. Por isso que eu não gosto muito quando a gente posta, você até quando eu posto uma coisa para os irmãos, você coloca assim: a paz do Senhor. Não, Senhor pode ser qualquer um. A paz do Senhor, Jesus Cristo. Quando eu cumprimento alguém que me dá paz, ô pastor, paz, pode perceber que eu vou te retrucar. Eu vou dizer: a paz do Senhor Jesus. Porque essa multidão de deuses, de senhores que há no mundo,
tem criado em nós, no ser humano de uma forma geral, uma pseudo conhecimento. Eu conheço a Deus, eu acho que eu sei quem é Deus, mas só existe um único Deus verdadeiro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho segundo João. Deixa eu dar aqui o versículo. João. O Senhor Jesus vai falar em João capítulo 14 algo que o descreve, o qualifica, o identifica de uma maneira singular. Não há outro, porque dentro da tradição cristã católica surgem intermediários, e esses intermediários inclusive foram motivo de divisão da própria Igreja Católica. Surge ali a Reforma Protestante, por causa dessa idolatria, dessas endeusamentos, santificações de pessoas falhas como eu e você, na condição de santo, de infalíveis, como o Papa, dizem que o Papa é infalível. O Papa é ser humano como eu e você, e como ser humano ele também erra, não é infalível. João capítulo 14, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu queria que você observasse, se a sua versão é igual à minha, está aqui na tela. Ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ponto e vírgula. Só uma análise do português, rapidinho com você. Não quero te ensinar português, quero só que você se atente para esse fato. Quando você coloca eu sou o caminho, vírgula, eu não precisaria de colocar EA. Na língua portuguesa, vamos dizer assim, do básico do português. Seria suficiente dizer eu sou o caminho, verdade e vida. Ó, note a vírgula. A vírgula é para parar uma ideia, né? Eu separo por vírgulas as ideias de uma frase, por isso da vírgula. E quando eu coloco a partícula E, eu estou somando, né? E é soma. Então eu sou o caminho mais verdade mais vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. Note a intenção do Espírito Santo. Ele disse o caminho, a verdade, a vida. Porque existem muitos caminhos, porque existem muitas verdades, porque existem muitas vidas prometidas por aí. Mas Jesus está dizendo que Ele é a única vida verdadeira, o único caminho verdadeiro. Jesus está dizendo que Ele é a única verdade verdadeira. A nossa língua portuguesa, por uma graça do Espírito Santo, está enfatizando algo que identifica Jesus, o distingue de qualquer outro. Nenhum outro é caminho, nenhum outro é vida, nenhum outro é verdade. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Jesus questionou Pilatos. E Pilatos se voltou para Jesus e falou assim: ó, o que é a verdade? Porque a verdade, irmãos, é um conhecimento que é buscado desde o início dos tempos. Os filósofos gregos gastaram séculos das suas existências, até hoje, tentando dar um conceito do que é verdade. Porque dizem, o que é verdade para mim, pode não ser para você. Então a verdade tem diversos conceitos, mas não é nada disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de uma verdade filosófica, não. Uma verdade de conhecimento, não. Ele está falando que Ele é a verdade. A fonte da verdade sou eu. Se você quer saber a verdade, você tem que se relacionar comigo. Você tem que me buscar. Você tem que me conhecer. Jesus está falando, se você quer um caminho para você percorrer na sua vida, existem diversos caminhos. E naquela época se dizia que todos os caminhos levam a Roma. Era a frase daquela época. Mas Jesus disse, eu sou o caminho.
não existe outro. Para Deus, só eu. E vai acrescentar a Jesus: eu sou a vida. Eu não sou mais uma vida, eu sou a vida, a fonte da vida. Não há vida sem mim. É isso que Jesus está dizendo. Então aqui estão 3 coisas que só Jesus pode fazer. 3 coisas. Só Ele é o caminho, não existe outro. Só Ele é a verdade, não existe outras verdades. E só Ele é a vida. Só Ele é a fonte de vida. Eu fiquei pensando, irmãos, naquela época, trabalhando com computadores lá na minha sala. Havia um computador, irmãos, que a gente trabalhava, era mais ou menos daqui na porta da igreja. Todo enorme, gigantesco. Da IBM. E havia um outro menor, uma empresa brasileira chamada Cobra. Essa empresa não existe mais. E aquele computador trabalhava 24 horas por dia, irmãos, não parava de funcionar. Mas se acabasse a luz, no meio do processamento, você perdia tudo. A folha de pagamento levavam 3 dias para rodar nesses computadores. E eu era responsável pela folha de pagamento de todo o serviço público federal, Brasil inteiro. Se atrasasse um dia, ia atrasar o dia do pagamento do pessoal. Então nós tínhamos que ter todo o cuidado de infraestrutura para não faltar energia, mas tem sempre, vou usar uma expressão de Brasília, tem sempre o nó cego. Tem sempre o nó cego que esquece de ligar um disjuntor. Tem sempre o nó cego que deixa uma porta que não deveria estar aberta. Tem sempre o nó cego que deixa cair água onde não deveria cair água. Tem sempre alguém que vai causar um tipo de problema. Isso aconteceu com a gente. No meio do processamento lá, pá, acabou a energia. Perdemos 2 dias de processamento. Tinha de começar do zero. Naquela época não tinha como voltar do ponto que a energia acabou e continuar. Não tinha como fazer isso. Naquela época não tinha. Você tinha que voltar para o início, lá do 01, e fazer tudo de novo. E havia uma brincadeira entre nós, que quando dava aula, eu falava isso direto. Falava assim para eles: você sabe por que Jesus nunca perdeu um processamento? Sabe por quê? Jesus nunca perdeu um processamento. Os alunos ficavam me olhando assim, atravessado. Porque Jesus salva. Eles ficaram olhando assim. Jesus salva. E eu usava esse gancho para falar da salvação para os meus alunos de informática, né, lá em Brasília. Bom, essa é outra história. A palavra de Deus está nos colocando claramente aquilo que só Jesus faz. Eu estou dizendo para os irmãos que Jesus mesmo falou que surgiriam falsos profetas, que surgiria o anticristo. Como é que eu vou conseguir distinguir entre o falso e o verdadeiro? Como é que eu vou conseguir distinguir se isso provém de Deus ou não provém de Deus? Comece por aqui. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se não vier de Jesus, já começa a botar o pezinho para trás. Começa a dar uma recuada aí. Eu quero mostrar para você também aqui um outro versículo, no Evangelho de João também, que vai reforçar. João capítulo 6. Só Jesus, amado, não tem outro. Ele é o único caminho, única verdade e a fonte da vida é Jesus. É Jesus. João capítulo 6, no versículo 68. O apóstolo Pedro vai dizer uma frase que ela precisa estar registrada na mente da gente. Ele vai dizer assim, ó: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Glória a Deus. Há tantos deuses por aí,
há tantos caminhos por aí, há tantas verdades por aí, e Pedro está dizendo: não, só tu, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido que tu és o Santo de Deus, é só tu, Jesus, é só o Senhor, meu Deus. E no livro de Atos, depois que surge a igreja, também quero ler com você esse texto, está em Atos capítulo 4, vai reforçar o que nós estamos falando. Atos 4, versículo 12. No discurso desse mesmo Pedro, ele vai falar assim no final do discurso dele, caminhando para o final. Vou ler o versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro falando no Sinédrio, Pedro falando com aqueles que crucificaram Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Maria, João, santos, qualquer que sejam, com todo respeito que temos por essas pessoas, pessoas históricas na palavra de Deus, só quem salva é Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade. Vou ler de novo o versículo 12, iniciozinho. Versículo: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe. Não existe. E vivemos como nação, o Brasil é uma nação de muitos deuses, uma nação de muita idolatria, uma nação de uma miscelânea de religiões, uma nação que se diz católica, apostólica, romana, mas uma nação que tem praticado muita idolatria. E isso tem entristecido o coração de Deus. Isso não passa impune diante do Senhor. Não sei se está percebendo como os dias estão difíceis. Esse calor que estão vivendo aí, irmãos, não é normal. Você já percebeu isso? Que esse calor não é normal? E o cientista vai dizer: a culpa é do aquecimento global, né? É o aquecimento global. A culpa, irmãos, a culpa é do ser humano, que não reconhece que Pedro falou. Nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Está se aproximando o carnaval aí, e mais uma vez vão usar o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, vão fazer chacotas, vão fazer piadinhas do nome do Senhor Jesus. Somos um país em que falta temor a Deus no coração dos líderes, temor a Deus no coração da sociedade, e que infelizmente em alguns segmentos cristãos também tem faltado o temor a Deus. Se só tu tens um nome pelo qual importa que sejamos salvos, é esse Jesus que tem que ser anunciado dos altares da igreja, é esse Jesus que tem que ser ensinado nas internets aí, nas redes sociais. É esse Jesus que tem que ser falado e refalado e repisado e falado novamente, pregado, anunciado, insistido. É esse Jesus. É para a extensão desse evangelho que a igreja precisa investir, que a igreja precisa se envolver. Precisamos evangelizar, ganhar almas para Jesus. É para falar desse Jesus, porque não há outro nome, não há outro nome. Vão aparecer falsos profetas, vão aparecer falsos cristos por aí. Não há outro, só Jesus. Só Jesus. Então, voltando aqui à indagação, aquilo que só Jesus faz, só Jesus faz, só Jesus faz, não tem outro. Certa vez, conversando com uma pessoa, né? Ela me dizia assim: pastor, eu tenho tudo na vida, tudo. O cara tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Ele morava num prédio lá em Vitória, que a garagem, ele tinha 12 vagas na garagem. 12 vagas.
Ele fez questão de mostrar um pouquinho da coleção dele. Os carros cobertos com uma capa lá. Ele levantou assim, ele falou, qual carro você gosta? Eu falei, eu gosto muito de Mercedes. Então vou te mostrar uma Mercedes. Aí andou lá, levantou uma capinha assim. Uma Mercedes conversível, 2 lugares, bonitona. Me falou do carro, abriu a porta, ligou o motor, me mostrou o carro todo, poxa, branquinha, lindo carro. Aí botou a capa de novo. Qual outro carro o senhor gosta? O famoso Ferrari, né? Ferrari é um carrão. Não, vou vir aqui, vou te mostrar minha Ferrari. Tirou a capa, aquele carro vermelhão, Ferrari F180, 380, sei lá, que motor, né? Quando liga, né? Aquele barulhão bonito, carrão. Sentei na Ferrari, peguei no volante e tal. Botou a capinha de volta. Mas um carro que você gosta assim, pastor? Falou, rapaz, tem um carro, duvido se eu ter. Falei, brincando com ele. Que a gente vê em filmes, né? Rolls Royce, né? Carro de gente rica, Rolls Royce. Vem cá, pastor. Ela falou, não é possível, esse cara tem a Rolls Royce. Vamos lá, fuma lá no fundo. RR. Logo levantou a capinha assim, né? A Rolls Royce tem um símbolo RR, bem no capô do carro assim, vai. Rolls Royce. Abriu o carro, ligou o motor, carrão, todo luxuoso, tal. Mais algum carro, pastor? Falei, eu estou até sem graça, né? O carro que eu falo, você tem? Não, vou te mostrar o que eu falei, perguntei, o carro que o senhor gosta? O carro que eu gosto. Vamos lá. Levantou a capa. Que carro que era? Chuta aí. Fusca. Um Fusquinha, irmãos. Pensa num Fusquinha inteirão. Todo inteiro. Cara, parecia ser da loja naquele dia. Todo bonitinho, não tinha um arranhão, nada no carro. Ele falou, pastor, esse é o carro que eu saio no domingo para dar minha volta de carro aqui em Vitória. Eu falei, mesmo, cara, você tem tanto carro bacana aí. Eu fiquei pensando, né? Tanto carro legal, o cara vai andar de Fusquinha. E tal. Aí conversamos, voltamos para o elevador. Aí nós estávamos subindo o elevador. Ele falou assim, pastor, eu daria todos esses carros. Eu daria todo o meu patrimônio. Eu daria tudo que eu conquistei esses anos. Naquela época eu tinha 90 e poucos anos, quase 90 anos. Não, 89 anos. Acho que era isso. Eu daria tudo isso, pastor. Tudo daria. Se eu pudesse hoje ter minha esposa, meus filhos comigo. Eu sou homem solitário, pastor, porque não consegui manter a minha mulher casada comigo. Não consegui manter meus filhos do meu lado. Aliás, tem meus filhos até me odeiam. E um dos meus filhos que está comigo, só está comigo porque esse meu filho tomou overdose de cocaína e ficou doidão na cabeça. Ele não consegue mais raciocinar. Então tive que contratar uma enfermeira que fica 24 horas do lado dele. Essa enfermeira tem que ir com ele no banheiro para ele fazer xixi, que não consegue nem abaixar a bainha da calça. O senhor pode orar por mim? Porque eu sei que Jesus salva. Ele falou assim para mim. Eu falei, claro, doutor. Já que o senhor sabe disso, deixa eu te falar um pouquinho mais. Falei mais um pouco mais de Jesus para ele. Ele deve ter 1,80 m e pouco. Se ajoelhou, orei para aquele homem. Irmãos, no mundo, as pessoas do mundo, a gente se engana achando que esses bens vão ocupar o lugar de Deus. Não ocupa. Pode parecer que ter esse monte de coisas, bom carro, bom emprego, boa renda, morar num apartamento legal, poder viajar para onde quer, ter dinheiro para tudo. Pode parecer no início, irmãos, que é legal, que é bacana, que é bom, não vou precisar de Deus, mas chega um ponto que o vazio aqui dentro vai aparecer. E esse vazio aqui dentro só pode ser preenchido por alguém, por aquele que tem o nome acima de todo nome. Esse vazio aqui dentro só pode ser preenchido por Jesus. É por isso que esse evangelho precisa ser pregado. Se você ler o versículo 13, você vai ler do capítulo 4 aí de Atos, de João, não, de Atos, né? Você vai ver que as pessoas que ouviram Pedro falar, não ficaram impressionados com aquilo que Pedro falou, não. Ficaram impressionados com a intrepidez dele, com a coragem dele. Ele está falando aquilo para os principais líderes da sinagoga.
um pescador, um homem humilde, simples da sociedade, falam com os doutores da lei. Eu sou doutor da lei, eu sou doutor da lei. E Pedro vai lá e dá uma lição para aquelas pessoas. Porque Jesus Cristo, irmãos, é o único que faz o que ele faz. Não tem quem faz aquilo que Jesus faz. O diabo tenta enganar, tenta fazer algo que parece que é o que Jesus faria. Uma pseudo-cura, uma pseudo-libertação, uma pseudo-prosperidade, né? Dá alegria, entre aspas, as pessoas acham que estão vivendo uma vida muito boa, excelente e tal, mas vai chegar uma hora na vida dessas pessoas que elas vão se deparar na beira de um abismo. Tem um filme que eu gostaria, se você puder assistir, Oficina do Diabo. Guarde esse nome. É um filme brasileiro, feito aí por um grupo de Brasil Paralelo, acho que é o nome deles lá. Assista. Eu fiquei olhando aquele filme, assisti aquele filme e falei, meu Deus, a mula está falando com a gente. A mula está falando com a gente. Igreja, acorda. Mente vazia. Essa é a temática do filme. Aí aparece o diabo na história assim, não o diabo, o diabão, mas como ser humano, manipulando as coisas. E tem um aprendiz de demônio na história. É muito interessante, irmãos, muito interessante, né? Feito por um grupo de pessoas, vai lá, que tem, é bem provável que tem algum evangélico no meio, algum cristão no meio, porque eles se declaram cristãos, né? Mas, irmãos, como tem verdade nesse filme, que a igreja precisa despertar para essa realidade, do impacto espiritual que a sua vida tem, quer você entenda isso ou não, quer você aceite isso ou não. Nada é neutro, não existe neutralidade no mundo espiritual, ou você ajunta com Jesus ou você espalha, não tem meio termo no reino, ou você ajunta ou você espalha. Ou Jesus é Senhor da sua vida, ou Ele não é nada na sua vida. Ou você tem relacionamento com Jesus, ou você não tem. Não tem, hoje eu quero, não, amanhã eu não quero. Hoje eu quero estar na presença do Senhor, não, amanhã eu não quero. Isso não existe. Isso é coisa da cabeça da gente. Essas coisas foram semeadas da cabeça da gente. E nós estamos completamente errados, porque Pedro por 2 vezes falou de Jesus. E nas 2 vezes ele foi enfático. Não existe outro pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro que tenha um nome como o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro. O apóstolo Pedro está falando de coisas que tem que ser relembradas para nós no século 21. Só Jesus salva. Guarde na sua mente e seu coração. Só Jesus salva. Só Ele. Não tem outro. Se você está vivenciando uma situação na sua casa, na sua família, com alguém enfrentando uma dificuldade qualquer que seja, a solução para essa pessoa não é o clínica, não é o médico, não é o remédio, não é o profissional. A solução para ela é Jesus. Ela precisa de Jesus primeiro, aí depois vem as outras coisas, mas primeiro de Jesus. Para encerrar, certa vez, uma senhora disse, pastor, olha para o meu marido, ele é viciado em álcool, tal. Pastor, meu marido agora está com cirrose. Pastor, agora está com câncer no fígado. A coisa foi agravando, né? Tal. Falei, tá, irmão, faz o seguinte, irmão, traz ele aqui na igreja. Ou abre a porta para a gente visitar ele, para a gente ir lá na sua casa. Não, pastor, ele não mora comigo. Ele mora com a amante. Tá bom, irmã. E a irmã está pedindo para ele ser curado. Espera aí, irmã, vamos mudar a oração? Como assim, pastor? Ao invés de orar para Deus curar ele, vamos orar para Deus salvar ele? Vamos mudar a oração? Deus salva ele. Porque se ele morrer, ele vai para o céu. Não adianta ficar curado e continuar pecando. Precisa ser salvo. E começamos a orar. Combinávamos, ela chegava mais cedo no culto da semana, quarta-feira, ia no gabinete, a gente ajoelhava e orava.
No domingo, ela chegava mais cedo na igreja, a gente ia para um lugar da igreja e ali nós orávamos pelo marido dela. Aí ela tem a notícia, a pessoa viajar, ele morava em São Paulo, ela morava aqui no Espírito Santo. Ela foi lá e encontrou o marido curado. O homem foi curado, chorando, foi pegar ela no aeroporto, chorando com ela, e com uma malinha do lado dele. Ela falou assim: Deus falou comigo, lá no hospital, estava pronto para morrer, Deus apareceu para mim, Deus falou comigo, Jesus apareceu para mim. E as pessoas que iam visitar lá, fazer a capelania no hospital, me apresentaram Jesus. Eu fiquei pensando, quantas vezes a minha esposa falou comigo de Jesus, eu nunca dei valor. E agora aqui em cima do leito do hospital, desenganado pelos médicos, essas pessoas que nem me conhecem, vêm falar de Jesus. E eu aceitei Jesus ali, com aquelas pessoas. E naquela noite, Jesus apareceu para mim dizendo que ia me curar. E que eu deveria voltar para minha esposa. Tive alta, os médicos ficaram assustados. Nunca tinha visto aquilo. Quiser fazer um monte de exame em mim, eu não quis fazer exame nenhum, porque eu sabia que eu estava curado. Peguei minhas coisas e fui embora. Fui lá na casa onde eu morava. A amante já tinha saído fora, né? A amante só fica quando tem dinheiro, né? Sumiu a amante, peguei minhas coisas, entreguei o apartamento. Eu estou aqui no aeroporto para dizer: você me recebe de volta? Aí os dois abraçados no aeroporto do Galeão, chorando no hall do Galeão. Dali foram, naquela época era Varig, né? Foram no balcão da Varig, compraram a passagem de avião de volta para o Espírito Santo. E foram viver aqui, casados. Alguns anos depois ele morreu de infarto, alguma coisa assim. Mas não foi muito tempo não. Ele viveu alguns anos. Morreu, nós fizemos o sepultamento dele. Esse homem foi para o céu. O Evangelho, irmãos, ele precisa ser pregado. Falou 1, 10, 20 vezes, a pessoa parece que não está nem aí, não se importa com o Evangelho, acha você um chato de galocha, continue sendo um chato de galocha. Água mole em pedra dura, é isso? Tanto bate até que fura. A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Não volta vazia. Eu posso contar o testemunho da minha própria casa, meu irmão lá no pecado, meu irmão pecadorzão lá. Deus entrou na vida do meu irmão e converteu ele de vez. Assim é Deus, assim é o Senhor. Mas precise que alguém fale como Pedro falou. Nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Tu tens um nome que tem poder, Senhor, para salvar. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação é por Jesus. Precisamos desenganar as pessoas, tirar do engano das trevas, engano da religião, e apregoar para elas o verdadeiro Evangelho de Jesus. Esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Que a igreja precisa, não se importe. Irmão, tem uma época que eu me importava, sabe? Que eu me incomodava. Poxa, se eu falar isso, a pessoa fica ofendida, né? Se eu falar que Maria não é santa, se eu falar que Pedro não é santo, a pessoa católica vai ficar ofendida. Até um dia, irmãos, que uma pessoa que eu não falei de Jesus para ela por causa disso, e aquela pessoa morreu de acidente, naquele dia. Olha, foi como se o Espírito Santo tivesse me dado uma bufetada na cara. Chorei muito, pedi perdão a Deus muito, porque eu devia ter falado. E aquilo me perseguiu a minha mente um bom tempo, até que um dia Deus me deu o consolo desse pensamento meu. Eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Podia ter falado para Jesus, para aquela pessoa, e não falei. E aquela pessoa morreu de acidente. Olha, carreguei uma culpa um bom tempo, até que um dia Deus me curou disso. Deus me libertou disso. A gente chega a um ponto, irmãos, com familiar então, já falei tantas vezes, meu marido, meu filho, minhas filhas, meu marido, minha esposa, meu pai, meu irmão, meu avô, minha avó, eles sabem, não sabem, porque se souber eles mudam, eles não sabem. Insista, fale uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta, milésima vez, irmãos, fale, uma hora você vai ver a glória de Deus manifestar, uma hora você vai ver uma mudança na atitude daquela pessoa. Só para encerrar de fato agora, né? Uma senhorinha em cima de uma cama, 99 anos. Fui lá visitá-la.
A filha pediu, pastor, ela quer que ore por ela. Fui lá. Ela deitada, o médico falou, não, pastor, é mais alguns dias ela morre, não tem mais o que fazer por ela. Ok. Vamos orar por ela? Vamos. Senhor, guarde aqui essa irmã, abençoa a sua vida, a sua família, Pai, leve ela para os teus braços, que ela cheire a tua presença com as vestes brancas, diante do Senhor, abençoada, Senhor, que as portas do céu se abram para ela, que ela ande nas ruas de ouro, faz aquela oração bem bonita, né, bem rebuscada. Terminou a oração, abriu o olho, aí me olhando assim, ela estava com o olho aberto assim, olhando a minha cara, levantou a mãozinha dela, apontou para mim, amém não, pastor. Eu não quero morrer agora não, pastor. Ainda tem pessoas para falar de Jesus. 99 anos. Fomos embora. Aquela senhora se levantou do leito. Viveu mais uns 15, 20 dias, mais ou menos. Juntou filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Juntou todo mundo. Todo mundo achou que foi dito que seria a despedida dela. E na despedida dela, irmãos, ela pregou a palavra. Só Jesus salva. Larga o seu pecado. E começou a falar de um por outro. Tá, você tem que mudar aqui, viu, sobrinho? Você tem que largar as drogas. Fulano, você tem que fazer isso. E foi falando dos familiares todos. Daqui a pouco tinha um chorando aqui, outro chorando lá. Ela foi falando. Esse sobrinho dela hoje é pastor. Só você ter uma ideia. E o testemunho dele está na internet aí. Depois você procura aí. Pastor que se converteu com a pregação da avó. Alguma coisa assim você vai achar, né? A avózinha dele lá de 90 e poucos anos lá, né? Ela viveu mais... Não, 99 foi quando eu fui. Já tinha mais de 100 anos já. Pregou o evangelho. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Não há outro. Só Jesus faz. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Você não precisa de um intermediário, nem eu. Você pode e deve se comunicar diretamente com o Senhor. Falar com Ele. Ter comunhão com Ele. Eu me lembro que meu pai, quando tinha os problemas dele lá no trabalho, lá com a sua mãe, com seus irmãos, meu pai era minha mãe e falava, Elisa, ora por isso, ora por aquilo. A gente era criança, e minha mãe, meu pai ia trabalhar, ela juntava a gente na sala de casa, às vezes na mesa da cozinha, e ali ia fazer oração, pela minha avó, meus tios. Não dizia qual era o problema do meu pai, mas orar pelo meu pai, porque é muito fácil pedir uma oração. Difícil, nesses dias, é a pessoa, ela mesma, ir orar. Então nós vamos se apegando na gente como uma espécie de muleta espiritual. Não, minha mãe vai orar. Não, meu pai vai fazer. E se apegam na gente como uma espécie de muleta espiritual. Amém, irmãos? Seja essa muleta espiritual. Mas diga para essa pessoa aí, vamos para a igreja. Vem orar comigo. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o que só o Senhor faz? Só Tu tens a palavra de vida eterna. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for através do Senhor. Há só um intermediário entre o Deus e os homens, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Como Paulo, como Pedro, nós dizemos, nós temos crido que Tu és o Santo de Deus. Jesus, venha ser o nosso caminho, nos tire dos atalhos, dos caminhos errados que temos andado, caminhos errados que às vezes tem coisas boas nele, tem dinheiro, tem riqueza, tem amizades, tem bens, tem patrimônio,
mas é um caminho que vai nos levar à perdição. É um caminho que tem nos afastado da tua presença. É um caminho que tem nos distanciado da fé em ti. Senhor, tu és a verdade. Não existe outra verdade no mundo a não ser o Senhor. Criaram pseudas verdades. Religiões criaram pseudas verdades, mas são mentiras, são enganos de demônios. Só o Senhor é a verdade. Não tem outro, Senhor. Não tem outro, só o Senhor. Tu és a vida, Senhor. Vida, como precisamos hoje de vida. Vida financeira, vida afetiva, vida familiar, vida emocional, vida física, vida mental, Senhor, vida espiritual. Qualquer aspecto que a gente possa olhar a vida, o Senhor é a fonte, vem do Senhor. Tome tuas mãos, Senhor, a área financeira de cada um aqui. Tome tuas mãos, Senhor, a afetiva, emocional de cada um aqui. Tome tuas mãos, Senhor, a mente, o intelecto, os sentimentos, o emocional de cada um aqui, Senhor. Tome tuas mãos, Santo Deus, o nosso espírito, um espírito saudável diante do Senhor. Tu és a vida, Senhor. Nossos corpos precisam de saúde, Senhor. Tu és a vida. Traga saúde em nossa casa. Me lembra aqui, Senhor, da diaconisa Silvia. Me lembra aqui, Senhor, da Jane, que passou mal hoje pela manhã. Me lembra aqui, Senhor, de pessoas que precisam de saúde, Senhor, no seu corpo. Tu és a vida, Senhor. Pessoas, ó Deus, que estão oprimidas por demônios, presos a vícios, preciso ter um encontro contigo. Tu és a vida, Senhor. Tira esse lamaçal de pobreza, de miséria, de drogas, de álcool, de maconha, de cocaína, de crack, da droga que for, Senhor. Tira desse meio, Senhor. Tu és a vida, Senhor. O Senhor prometeu que nos daria vida e vida em abundância, Senhor. Oh Deus, te peço abundância em todas as áreas na vida do meu irmão, da minha irmã, dessa igreja. Abundância, Senhor, nos seus relacionamentos, abundância nos seus negócios, abundância na sua vida profissional, na sua saúde, Senhor, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, Senhor, no seu corpo. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Só Tu, Senhor, não há outro. Não há outro, Senhor, não há outro. Nós cremos em Ti, temos entregue em Tuas mãos as nossas vidas, Pai, e confiamos no agir, no mover do Senhor. Seja o Teu nome exaltado, glorificado, bendito, adorado, Teu santo nome, Jesus. Teu santo nome, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, estamos aqui iniciando mais uma semana, Senhor, caminhando para o final do mês de janeiro. O próximo final de semana já é fevereiro, Senhor. O primeiro mês do ano já foi. Eu te peço, Pai, junto com meus irmãos, eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor fará, Senhor, aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração humano. Faça isso, Espírito Santo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que meus irmãos possam testemunhar que aquilo que aconteceu ou acontecerá, no nome de Jesus, profeticamente falamos aqui, foi Jesus quem fez. Seja a nossa resposta. Foi Jesus quem deu, foi Jesus quem abriu, foi Jesus quem curou, foi Jesus quem salvou, foi Jesus que libertou, foi Jesus que multiplicou, foi Jesus que guardou, foi Jesus que levou. Foi Jesus, foi Ele, porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Foi Jesus, foi Ele. Não há outro nome dado entre os homens do que houver salvação. Foi Jesus, foi Ele, e somente Ele. Eu peço então ao Senhor
que nessa semana seja uma semana dos meus irmãos ouvirem a voz de Deus. Naquela situação que vai acontecer, você vai ouvir a voz de Deus. Naquela situação que vai te surpreender, você vai ouvir a voz de Deus. E você vai reconhecer que foi Deus, que foi Ele, foi o Senhor, para a glória e louvor do nome dEle. Exaltamos a Ti, Jesus. Amém, Senhor.